Muito bom estar aqui com vocês. E eu vou fazer uma reflexão bem rápida do estudo da revista desse trimestre, que é sobre Abigail. O tema é Abigail, uma mulher que disse não ao empoderamento e sim à ponderação. Nós vivemos uma época, um tempo, em que se ouve muito falar sobre empoderar. A mulher empoderada, e eu pesquisei aqui, e empoderar, para quem não sabe, significa, refere-se dar poder a si próprio ou a outro. Estamos vivendo esse tempo, já desde o século XIX. É sobre a valorização da mulher. Esse empoderamento vem através das lutas pelas quais as mulheres perseguem há muito tempo, a começar, a direito de voto, a ter um salário digno, relativamente ou parecido com o do homem. Então, a mulher não pode se deixar ferir, machucar, ela precisa denunciar, e tudo isso está envolvido nesse empoderamento. Mas o que vemos é que o que vai acontecendo quando a mulher coloca o seu eu acima de tudo e de todos. É certo ela querer o seu espaço, conquistar os seus direitos, certíssimo. Mas quando isso ultrapassa, perde o equilíbrio, o movimento acaba se perdendo. Os direitos foram conquistados, muita desigualdade ainda há no nosso trabalho, no meio da sociedade. Mas a mulher ela precisa ser empoderada primeiro por Deus. E muitas das vezes o empoderamento faz com que a mulher queira para si os holofotes apenas, desvalorização do outro ou do homem, e aí é que se perde a linha. E nessa situação de Abigail, a gente percebe que ela foi ponderada. E aí eu também fui pesquisar o que significa ser empoderada. Ser ponderada. Ser ponderada, agir com ponderação, ou seja, com reflexão, com prudência, com bom senso, com juízo, com relevância. Ponderar é equacionar sobre uma determinada situação, é fazer uma avaliação, é tentar encontrar uma solução. E um adjetivo ou uma qualidade de uma pessoa ponderada é equilibrada e sereno. E foi exatamente o que aconteceu nessa passagem que está em 1 Samuel 25. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas eu gostaria de destacar algumas coisas que vemos aqui no texto. Então, lá em 1 Samuel 25, começa falando sobre a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Estamos no contexto aqui de que Davi estava fugindo de Saul. Ele havia sido já consagrado por Samuel rei. Ainda não havia sido realizado, essa missão. E ele estava justamente fugindo porque Saul também sabia de que ele havia sido ungido rei. E com medo de perder o seu reinado, precocemente, ele tenta matar Davi. E nesse momento aqui que Davi está no deserto, ele encontra uns pastores de ovelha, uma época ali de tosqueamento das ovelhas. E me parece que era um acontecimento durante algumas noites, algumas luas, e Davi, como estava no deserto, deu proteção para esses homens e esses pastores, já que eles ficavam muito expostos. E nesse momento ele envia 10 dos seus homens a Nabal
para que ele pedisse, né, alguma ajuda em troca da ajuda que ele estava dando, que era aquela segurança para os seus pastores. E Nabal recebe aqueles homens e ele cita que fez uma pergunta simplesmente desprezando Davi, né? E ele fala: quem é esse Davi? Não sei quem é esse Davi. Não vou perder meu tempo, dar a minha carne, dar da minha água, do meu vinho, para esse tal Davi. E esses homens voltaram com essa resposta para Davi, que ficou muito furioso, com toda razão, porque ele era normal, era natural que os donos, né, das ovelhas, daquele rebanho, recompensassem as pessoas que estivessem guardando de alguma forma, né, as suas ovelhas e seus pastores. E Nabal loucamente se recusa, despreza, ignora o pedido de Davi, um futuro rei. E daí um dos seus moços, dos seus empregados, corre a anunciar essa loucura, né, que ele cometera para sua esposa Abigail. E Davi, já recebendo essa notícia, ficou muito furioso e pediu que eles preparassem a espada, porque ele iria na casa de Nabal e ia acabar com todos os meninos, todos os homens daquela casa. E nós sabemos que Davi era um homem de guerra. Talvez aquela espada que estivesse na mão de Davi fosse a mesma espada que houvera cortado a cabeça de Golias. Então ele era um homem muito temido. E ouvindo aquilo, aquela mulher não pensou duas vezes. Largou os seus afazeres, deixou a sua casa, preparou, lá no versículo 18, Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. Pegou os seus moços, né, os seus mancebos, e pediu que eles fossem adiante. E ela foi seguindo ele. Olha que mulher poderosa, corajosa. Ela foi tão forte, não pediu autorização ao seu esposo, que era considerado um homem mau, um homem iníquo. E ela, na sua sabedoria, tomando para si a responsabilidade que era do seu marido, se colocou na brecha pela sua casa, pela sua família. Aquela mulher deveria ser uma mulher sofredora, apesar de ser abastada. Eles tinham condições financeiras, mas não devia ser fácil sobreviver e conviver com um homem como aquele. Mas mesmo assim, ela não queria perder a sua casa, a sua família e tudo aquilo que ela havia conquistado junto com aquele homem. E ela se colocou na brecha. Muitas das vezes, irmãs, nós não queremos nos colocar na brecha. Jogamos a culpa para cima do outro, saímos, tiramos o nosso da reta, como se diz aí, e colocamos a culpa sempre no outro. Ei, sejamos como Abigail. Vamos nos colocar na brecha pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que estão conosco do nosso lado. Ela poderia ter se tornado uma mulher amarga, mas ela não era essa mulher amarga. Ela era uma mulher doce, dócil, sábia. E aproveitou disso, dessas qualidades, de ser uma mulher sensata. E ela agiu rápido, mas ela não foi precipitada. Foi no momento certo. Usou as palavras certas e alcançou Davi. E naquele momento em que ela estava com Davi, ela falou da dureza do coração do seu marido, mas colocou sobre ela, transferiu para ela a culpa, porque disse que ela não ouviu o que os moços pediram.
mesmo sabendo que ele era um homem mau, o seu Nabal era um homem mau, ela não se tornou uma mulher amarga, ela não se tornou reflexo do homem mau que vivia ao lado dela. Ela continuou sendo a mulher sábia, doce, pura. E muitas das vezes nós colocamos a culpa das nossas frustrações no outro, porque ele é assim, porque ele faz assim. Às vezes, irmãs, nós precisamos mudar as nossas atitudes para que a gente queira que o outro mude. Eu acho que essa história vem para nos despertar que se nós precisamos lutar pelos nossos direitos, sim, mas precisamos ser prudentes e realmente nos colocar como servas de Deus, nos colocar na brecha, nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e não deixar que o ambiente ou a situação ruim mude aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Essa é a mensagem de Abigail para todas nós, mulheres. Empoderadas, sim, pelo poder de Deus, direcionada por Deus. A gente pode mudar situações, mudar o foco. Ela conseguiu mudar o foco de Davi quando ela lembrou para ele quem ele era. E ele desviou a sua ira quando ele lembrou que futuramente, breve, ele seria rei. E aí, a gente, ao invés de ficar massacrando, batendo na tecla, como aquela mulher chata, ranzinza, o mesmo assunto todas as vezes, vamos mudar o foco do outro. Vamos mudar o nosso próprio foco, para que a gente possa ser mulher sábia, direcionada por Deus, não ficar só reclamando, mas tomar atitudes diferentes, como a que Abigail fez. Abigail foi sábia, desviando a ira de Davi para o foco daquele que seria futuramente rei. Ajustar o nosso foco também quando nós estivermos passando por alguma crise, para não nos desesperar, pedindo a Deus sabedoria para saber quando agir e como agir. Devemos nos manter informadas e ligadas com Deus, orando, lendo da palavra. Nós aprendemos que mesmo vivendo com um homem mau, Abigail não se contaminou. E mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil, que você também não se contamine, que você persevere, que você continue firme no seu propósito de ser a mulher sábia, sim, a mulher que edifica, sim, a mulher que entra na brecha, na luta pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, sabemos que muitas das vezes a mulher está sendo humilhada, destratada. Coloque seu foco em Deus. Peça para Ele mudar a sua situação, se você está vivendo uma situação assim como a de Abigail. E olha como Deus foi misericordioso com ela, exaltando ela após essa atitude de humilhação, de humildade diante de Davi. E ao retornar para casa, ela tentou falar com seu marido, que já estava muito embriagado. E no dia seguinte, ela relatou o que ela tinha feito. Ela não escondeu do seu marido. E ali ele, enfurecido, se endureceu, adoeceu e Deus mudou todo o quadro, né, quando ele morreu. E Abigail se tornou uma das esposas de Davi. Ele a tomou por esposa. Imagine, era uma mulher rica já, uma mulher abastada, mas ela não tinha paz, que provavelmente ela teve ao lado de Davi uma vida toda com Nabal. Mas Deus preparou, porque ela foi uma mulher sábia. Ela continuou firme. Então vamos permanecer firmes, fiéis, para que o Deus da promessa cumpra a promessa dele na sua vida também, assim como cumpriu na vida de Abigail. Para finalizar, uma mulher empoderada com o poder de Deus, não em nós mesmos, nos tornamos ponderadas, prudentes como Abigail.
tá bom? Fiquem na paz, muito bom estar aqui junto com vocês. Ó, beijo, amo vocês.